Muito bem, pessoal, está no ar o Desperta ICL. Hoje é quinta-feira, 17 de agosto, 7 horas da manhã. Hoje não se fala em futebol neste programa, né, Pedro Falcão? Não falamos em futebol nesse programa. O Grêmio fez um bom jogo ontem, Pedro Falcão. Fez um ótimo jogo ontem. Parabéns pro Grêmio. Saiu da Série B esse ano. Achei que a gente já tá... Sabe o que eu achei que ia acontecer esse ano? A gente ia ficar naquele limbo que não é rebaixado e não pega nem a Sul-Americana. O que? O Inter? Tipo Não, tipo o Inter. Sabe onde o Inter sempre fica no campeonato? Não foi eu que falei, foi ele. Então, achei que a gente ia ficar ali, cara. Achei que a gente ia ficar ali. A gente chegou na final na semifinal da Copa do Brasil, cara. Fazendo um jogo bom ontem, né? Fez um jogo bom ontem. Então, parabéns pro Grêmio. Eu fiquei feliz. Devia ter feito no jogo. Não, podia ter feito um golzinho só. Não, um golzinho só. Botou muita bola pra fora, né? E não precisava ter feito o jogo horrível que fez na Arena na ida. Mas tudo bem, cara. O Flamengo, sempre que o Flamengo troca e entra 3, 4 pessoas novas, as pessoinhas que estão sentadas no banco ali, o Pedro Falcão, eu fico imaginando que eles estão entrando no campo no começo do jogo, porque é outro time. Os caras têm um monte de reserva ali, cara, que dá pra jogar em qualquer time, é inacreditável, não tem comparação. Parabéns, Grêmio. Seguiremos chamando, né, o Pedro Falcão? O Pedro Falcão tinha que ter vindo com a camiseta do Grêmio hoje. Que é isso, Pedro Falcão. Olha só, gente, hoje temos Walter Delgatti na CPI. Lembrando sempre que o ICL transmite a CPI. Aliás, parabéns para os espectadores flamenguistas, né? Claro, né? Que passaram para a final. Agora uma final Flamengo e São Paulo. Vai ser legal de ver. Eu fiquei vendo o jogo, um pedaço do jogo de São Paulo ontem e vi um pedaço do jogo de São Paulo na semana passada também. Tá legal o time de São Paulo, hein? O Lucas voltou jogando bola, né? Jogando bola mesmo. O Pato não jogou ontem, né? O Pato no jogo passado que eu vi, o Pato tava caminhando em campo. Agora, tirando o Pato, tá legal o time de São Paulo. Gostei de ver, vai ser uma final interessante de ver. Então, parabéns para a torcida do São Paulo, parabéns para o senhor Guilherme Bessa, que é São Paulino, né? Aqui da nossa produção. Também para o Maurício, que é o diretor, São Paulino também, né? Então, parabéns para vocês aí. Sorte de vocês de não encontrarem o Grêmio na final. Sorte deles, Pedro Falcão. Se o Grêmio chegar na final... Não, se o Grêmio chegasse na final já era. Aliás, o Grêmio acho que é o time que mais tem finais da Copa do Brasil, né? Não é? Se não é o mais, é o segundo mais. Muito bem. Gente, importante, hoje vai ter CPI. A CPI é transmitida, vocês sabem, né? Pelos canais do ICL também, então fiquem ligados por aí. Dá para acompanhar a CPI dos atos antidemocráticos hoje e... é o dia de Walter Delgatti. A gente já vai falar sobre isso, mas antes de mais nada eu quero lembrar que hoje às 8 horas da noite é a grande aula do Edu, que a gente está anunciando aí a semana toda, né? Desde a semana passada. Temos aí o nosso cardio, Pedro Falcão. Olha aí que beleza. Então, fiquem ligados. Hoje às 8 horas da noite, ao vivo, exclusivo e principalmente grátis, tá bom? Ao vivo, exclusivo, grátis. Uma super aula do Eduardo Moreira, uma aula de 1 hora só. Para quem não tem muito tempo, muitas vezes a galera quer fazer o curso do Edu, mas o curso do Edu é aquela coisa, né? 3 horas, 4 horas, também para você entender de uma vez por todas a não cair em casca de banana e entender o que fazer com a grana que sobra, né? Para quem tem uma grana sobrando aí, como organizar os seus investimentos. Então o Edu pegou e condensou esse grande conhecimento que ele tem em relação a isso em uma aula de 1 hora, onde ele vai apresentar 5 pontos fundamentais para a gente ficar ligadaço para não fazer bobagem com dinheiro. Então vai ser hoje, de graça, às 8 horas da noite, tá bom? Nos canais do ICL. Aula exclusiva e não se repete, eu tenho falado sempre isso. É raro quando o ICL decide repetir essas aulas, é muito raro. Então tem que separar 1 horinha para olhar esse negócio hoje, tá? Só que tem que se inscrever. O link tá na tela, é o link edu1, numeral 1, né? edu1.com.br/desperta. É só chegar lá, colocar o seu e-mail, garantir a sua vaga. Você faz isso por quê? Porque você vai receber o link da aula por e-mail depois. Como eu falei, a aula não é uma aula que você vai chegar no YouTube e a aula tá lá. Você não vai ser avisado pelo YouTube, não vai ser avisada pelo YouTube, não vai ser avisado por ninguém, a não ser pelo ICL. De novo, é de graça, é uma aula exclusiva, é uma aula muito condensada de 1 hora, então você consegue tirar 1 horinha hoje para sacar
como lidar com a grana que eventualmente sobra, né? Às vezes sobrou uma grana no final do mês, às vezes você tem uma grana guardada já de um tempo, às vezes vem uma grana, tem gente que decide vender carro, conheço muita gente, né, nos últimos tempos, principalmente por causa da pandemia, que decidiu vender carro, não vou mais ter carro, né? E assim continuou, não recomprou, então sobrou uma graninha lá do carro que vendeu. Vem uma grana de família, às vezes a gente não está esperando, vem uma grana de ações trabalhistas, vem uma grana de uma ação que você processou lá, uma empresa de roupa, de aviação, sei lá o que, telefonia. Então pega essa graninha, se você tiver guardado, não precisa ser muito, tem uma graninha guardada que dá para segurar lá, assiste a aula do Edu hoje, tá bom? edu1.com.br/desperta, hoje, é grátis, é exclusivo. Fala, Não Pedro faça Falcão. como eu, perdi muito dinheiro apostando. Não faça como o Pedro Falcão, que perdeu muito dinheiro apostando. Você não apostou no Grêmio não ontem, né, o Pedro Falcão? Apostou. Não me segurei. Apostou. Cara, como é que não vai apostar? A odd tava 17, botava 100 pila, botava 170. Apostou. Não apostem, crianças. Não entrem nessa onda aí, tá? Esses dias também alguém também da produção falou, tava no jogo do Vasco perguntando se o Grêmio ia ganhar do Vasco. Falei, não vai ganhar. Não vai ganhar. Não ganhou. Não ganhou. Empatou, né? 1-0. Tava tão feio que eu tava apostando na 5ª divisão chinesa. Ai. Eu não caio nessa aí não, gente. Eu não gasto meu dinheiro com essas coisas não. E sugiro que vocês não gastem também, viu? Quem ganha sempre é a banca. Você sabe disso, né? Você sabe que quando vocês estão apostando nesses negócios, os otários são vocês, né? Vocês têm consciência disso, só pra saber. Tem gente que gosta. Meu pai adorava jogo. Meu pai amava jogo. Amava cassino, né? Um tempo que eu morei fora, morei em Veneza. Veneza tem 2 cassinos. Levei o pai no cassino 2 vezes lá. Amava. Eu detesto. Acho uma perda de tempo e perda de dinheiro. Vocês sabem que isso é um negócio montado pra você perder o seu dinheiro, né? O meu pai sabia, pelo menos. Meu pai sabia. Meu pai tinha consciência. Meu pai, uma vez eu fui com ele num cassino e aí eu não queria jogar, não gosto. Aí, só que tinha que comprar a ficha lá pra jogar quando entrava lá. Falei, tá bom. Falei, pai, eu não vou pagar 50 euros pra entrar nesse negócio aqui, nem... Ele falou, não, eu pago pra você, vamos. Aí me pagou 50 euros, cheguei lá, sentei na frente de uma máquina caça-níquel, eu coloquei a fichinha e ganhei na primeira jogada. Apertei 2, 3 vezes o botão lá, ganhei uma grana, não lembro quanto é que era. Aí eu fui devolver o dinheiro pra ele. Meu pai tava jogando assim, ó, Pedrinho, tava jogando assim, sentado na maquininha, né, jogando aqui. E eu cheguei por trás e coloquei a grana no bolso dele, assim. E ele nem olhou pra mim, ele falou, o que é isso aí? Eu falei, não, isso aqui é o dinheiro da entrada, né, do cassino, eu ganhei mais, sei lá quanto é que tinha ganhado, não lembro, 100 euros, 150 euros, também, nada, né. E ele me devolveu o dinheiro, ele falou assim, quer dinheiro, vai trabalhar, nós estamos aqui pra jogar. Então, pelo menos meu pai tinha consciência. O grande problema é que a imensa maioria das pessoas, vocês acham que vocês vão se dar melhor do que os caras que montaram o jogo para tomar o dinheiro de vocês. Então, vocês saibam que a gente agora já pode falar 7, 8 da manhã, já dá para estar liberada a palavra já. Você sabe que vocês estão sendo uns otários, né? Sabe que o dinheiro de vocês vai embora, tá? Cuidado aí com esse negócio, eu conheço muito bem por questões familiares. Meu pai era um cara que jogava mesmo, assim. Não se iludam, crianças, não se iludam. Vamos lá, então. Ó, aquela bobajada do governo do Tarcísio, para não dizer outra coisa, porque envolve também o secretário lá de Educação, a empresa da qual o cara era sócio, que vendia tablet, que não sei o que, decidiu que não ia pegar os livros do MEC, que ia botar só livro em tablet, e isso aí tinha um interesse financeiro por trás, foi mostrado pela imprensa ao longo das últimas semanas, né? E agora, finalmente, né, o senhor Tarcísio, que estava negando os livros do MEC, falou que não ia mais ter livro didático em São Paulo, as crianças todas iam usar tablet, o que vai na contramão de todas as pesquisas sérias de educação do mundo. Países que, aliás, digitalizaram ao extremo a educação estão voltando atrás agora. Um exemplo clássico que saiu nos últimos tempos é a Suécia, porque está dizendo que nós temos que diminuir o tempo de tela das crianças e não aumentar, né? E está dizendo que, para além de tudo, a leitura em suportes físicos, ela é mais eficiente, as crianças aprendem mais, se concentram mais, não ficam dispersas. A tela é um dispersor, né? A gente sabe que a tela é um dispersor. Mesmo que você dê para uma criança uma tela que tenha só um livro ali, o suporte o suporte físico,
ele já é psicologicamente um dispersor, porque aquilo não é como um livro que a criança para fazer só aquilo. Quem tem filho sabe disso. A hora que você senta na cama para ler com seu filho, que você pega um livro de papel, né, papelucho, a conversa é outra, muda, a criança muda. A maneira como ela presta atenção na história, a maneira como vocês se interligam ali é outra história, é diferente de você pegar um tablet, né? Aí o Tarcísio querendo dar uma de moderno, para não dizer outras coisas, porque foi publicado um monte de coisa aí mostrando, para não dizer outras coisas, falou que não ia pegar os livros do MEC. Isso também é parte, como já falamos aqui, aliás, da grande guerra que está acontecendo pela disputa do espólio eleitoral do inelegível. O que o Tarcísio vem fazendo, em termos de comunicação política, é para disputar os votos do inelegível. Os votos para qualquer coisa, tá bom? O Tarcísio está se posicionando para aquelas pessoas que votaram no Bolsonaro, ele está se posicionando no tabuleiro falando, olha, eu sou uma alternativa a ele, já que vocês não podem mais votar nele. Isso as ações da polícia que deixaram 18 mortos mostraram. Aliás, ontem o Ministério Público do Estado de São Paulo, analisando as imagens das câmeras dos policiais e câmeras que tem à disposição em relação às 18 pessoas mortas, falaram que houve troca de tiros apenas em 3. Então, de novo aqui, o que a gente falou sobre o que aconteceu em São Paulo é o óbvio. E toda vez que acontecer, a gente vai sentar, eu vou sentar aqui e falar o óbvio de novo. Porque é o óbvio. Todos os 16, eram 16, virou 18, né? Todos os 18 mortos tinham sido troca de tiro. Todos. Quantos foi até agora, segundo o Ministério Público? 3. 3 dos 18. Os outros não teve troca, nenhuma. Teve gente que foi morta na cama dentro de casa. Tá bom? Deitado na cama dentro de casa. Para começo de história. Mataram até cachorro. Essa é a verdade. E esse negócio dos livros do MEC também é política do Tarcísio para pegar o espólio eleitoral do Bolsonaro. Claro que é. É a tal da guerra cultural. Agora a Justiça derrubou a decisão do governo Tarcísio que retirou São Paulo do Programa Nacional de Livros Didáticos. A quarta vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou liminarmente na quarta-feira, 16, a anulação do ato administrativo do secretário de Educação, Renato Feder, né? Que retirou o Estado do Programa Nacional do Livro Didático. A decisão é assinada pelo juiz Augusto Galvão de França, que atendeu a uma ação popular da deputada federal Luciene Cavalcante, do PSOL, do deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, e do vereador Celso Gianazzi, do PSOL também. O pedido havia sido referendado pelo Ministério Público de São Paulo. Após a decisão, o governo informou por meio de nota que vai aderir ao PNL. Detalhe, os livros já estavam pagos e seriam enviados. Tá bom? Não tinha despesa extra nenhuma, era simplesmente disputar o espólio eleitoral do inelegível e fazer negócios. Tudo ainda a se investigar, né? Segundo o magistrado, a retirada do Estado do Plano Nacional da Educação, determinada pelo governo do Tarcísio, configura em princípio e em tese patente violação ao princípio constitucional da gestão democrática que deve pautar o sistema de educação pública, o que exigiria para a implementação de medidas profundo e amplo debate com representantes da comunidade acadêmica, dos estudantes, conselhos de escolas, dentre outros agentes e gestores do sistema educacional de São Paulo. Ou seja, um pouco de ciência, um pouco de conversa, um pouco de tentar entender para onde está indo a educação. Sabemos que não é esse o objetivo, né? Então a Justiça, por enquanto, barrou essa história e o governo vai ter que voltar atrás forçadamente. E aí uma matéria complementar que saiu no Estadão que é interessante, eu sempre falo o seguinte, ó, sempre que acontecer alguma coisa, se você tem filho em escola pública, presta atenção nisso. Sempre que acontecer alguma coisa na sua escola pública, seja municipal, seja estadual, seja instituto federal, qualquer coisa, você olhe para o lado, que do outro lado da rua terá uma escola privada e você investigue e se pergunte se aquilo acontece na escola privada também. Então, assim, vai ser só livro digital na escola pública em São Paulo. Você atravesse a rua, vá até os melhores colégios de São Paulo, privados, e pergunte se nos privados é assim também. Se não for, pode ter certeza, tem alguém ganhando dinheiro nas costas dos seus filhos.
Tenho certeza disso. E isso não tem nada a ver com ciência, com aprendizado, com educação, com nada. Né? Porque quem está botando filho em escola particular e está pagando uma fortuna para isso, olha mais de cima as coisas. E não permitiria que se fizesse na escola o que o Tarcísio tentou fazer em São Paulo agora. Escolas particulares de ponta usam livros rejeitados pelo governo de São Paulo. Matéria do Estadão, que não é nenhum jornal comunista nem nada, né? Está longe disso, aliás, né? Colégios como Gracinha, Cervantes e Bandeirantes adotam obras que também estão no programa do MEC, que compra materiais para escolas públicas do país. Muitos dos livros didáticos rejeitados pelo governo de São Paulo para a rede estadual são usados por escolas particulares de ponta na capital. O secretário de Educação paulista, Renato Feder, resolveu abrir mão de 10 milhões de exemplares para os alunos do ensino fundamental em 2024 para usar apenas material digital que vende a empresa na qual ele trabalhava. Pra gente deixar bem claro aqui, tá? Porque isso tudo tem a ver com negócios também. O catálogo dos livros foi recusado pelo governo estadual, tem obras de todas as disciplinas do ensino fundamental 2. Os livros oferecidos são os mesmos vendidos no mercado privado, com pequenas adaptações de formato exigidos nos editais públicos. Os conteúdos, autores e propostas pedagógicas são iguais. Especialistas acreditam que a exigência do PNLD ao longo das décadas impulsionaram a qualidade do mercado editorial de livros didáticos do Brasil. E aí tem vários exemplos de colégios privados de São Paulo, que são os colégios considerados de ponta, né? O Miguel Cervantes, por exemplo, usa a coleção de matemática, que seria mandada para os alunos da Escola Pública de São Paulo. O Colégio Bandeirantes, cujos alunos usam tablets na sala de aula, mas também usam a coleção de geografia impressa, que seria mandada para os alunos da Rede Pública de São Paulo, né? O Colégio Nossa Senhora das Graças, a Escola Nossa Senhora das Graças, na Zona Sul, adota os materiais de língua portuguesa, geografia, ciências, história e matemática dos livros impressos que seriam mandados para os colégios e escolas públicas. Então, assim, né? Colégio Oswaldo de Andrade, Colégio Porto Seguro. Então, vários dos colégios de ponta particulares de São Paulo usam os livros. O Tarcísio achou que o estudante da rede pública não merecia usar esses livros. Então tem alguma coisa errada, né? Ou o Tarcísio e o seu Renato Feder são dois gênios da educação mundial, o que realmente não parece, porque realmente não é, né? Ou tem outra coisa por aí. Muito bem. Gente, ainda segue a questão da falha do apagão que a gente teve, né? O ministro aponta a falha inicial da Eletrobras, mas ainda busca respostas para o apagão de novo. Não é comum tanto tempo assim sem saber por que o Brasil teve apagão. Quem tem alguma idade aí já sabe que a gente já passou por 1 milhão de apagões na história, né? Desde lá do governo Fernando Henrique teve apagão, o governo Dilma teve apagão, né? A maior parte causada ou por falha do sistema ou por seca, né? Por incapacidade de geração de energia, né? Mas o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta quarta-feira que o apagão de terça-feira, que afetou o Brasil inteiro, né? 25 estados e o Distrito Federal, praticamente, começou em uma linha da Chesf na região Nordeste. O evento zero que iniciou o processo se deu na linha Quixadá-Fortaleza, no estado do Ceará. Uma linha da Chesf da Eletrobras. Foi um evento considerado a princípio de pequena magnitude. Ele, isoladamente, como dissemos ontem, não seria suficiente para causar o colapso do sistema como um todo. Mas, por um erro de programação, a linha deixou de receber energia e levou a uma série de falhas. Não se sabe, portanto, ainda o que aconteceu. Ontem a gente noticiou aqui que o ministro acionou a ABIN e a Polícia Federal, ambas através do Ministério da Justiça, com o ministro Flávio Dino, para fazer uma apuração policial para tentar entender se de algum modo houve algum tipo de sabotagem. Falamos ontem aqui também sobre a privatização da Eletrobras. Eu falei, ó, calma lá que a gente tem que ter, assim, tem que andar com a história para, assim, cravar. Acho que muita gente cravou, aquela coisa de Twitter, né? Inclusive a primeira-dama, né? Vai lá e crava um negócio e fala, calma, gente, calma lá, calma. Não porque talvez não seja o motivo, mas quando a gente afirma uma coisa categoricamente assim, é bom a gente ter elementos para convencimento das pessoas.
Ninguém é obrigado a acreditar no que a gente fala. Ninguém é. Eu sempre falo isso. Eu como jornalista, ninguém é obrigado a acreditar no que eu falo. Então, para isso, eu tenho que falar e mostrar. Falar e mostrar. Falar e mostrar. Esse é o meu trabalho aqui, que é o que eu faço o dia inteiro. Fora do Desperta e no Desperta também. Vocês sabem, quando eu falo uma coisa, a gente fala, mostra, explica, assinala. Então é isso. Não adianta você chegar e só falar um negócio e pronto. Você abre espaço para contestações e aquilo deixa de ser uma coisa que pode levar a uma verdade factual e vira uma polêmica. E quando vira polêmica, vocês sabem que a verdade perde, ela vai para o espaço. Mas o que falamos ontem é que a gente tem que investigar se, após a privatização da Eletrobras, as demissões que foram feitas na Eletrobras, como eu disse ontem aqui, aprendi, aliás, com o Eduardo Moreira, que vocês podem aprender hoje no curso dele, então não come mosca e se inscreve no curso lá, né, na aula, que a primeira coisa que uma empresa, quando é privatizada, a primeira coisa que os novos donos fazem é demitir. Por quê? Porque quando você demite, você dá um choque imediato no balanço. Você apresenta resultados muito rápido. Então você chega lá, o que a Eletrobras fez? Privatizada. Primeira coisa, vamos demitir 1.500 pessoas. Falou-se em chegar até 4.000 demissões. Né? Você apresenta uma melhora de balanço imediata. Qual o problema? Querem ver? Ontem circulou pela internet, e eu separei para a gente ver aqui, um vídeo de um depoimento que foi dado por um conselheiro da Eletrobras em maio. Maio, tipo ontem, né? Maio ontem, tá? Maio. 3 meses atrás. Então, prestem atenção nesse depoimento para a gente entender o que é que significa falar que, talvez não este apagão diretamente, mas a demora para entender no que está acontecendo, a causa de fato, a demora para religar o sistema e o que pode vir pelo futuro tem sim tudo a ver com a privatização da Eletrobras. Vamos ver o vídeo juntos, daqui a pouco eu volto. É importante a gente lembrar que, como foi colocado, nós não podemos olhar apenas em retrospectiva, nós precisamos olhar em perspectiva. Eu trabalho na área de manutenção da Eletronorte, então eu tenho um conhecimento sobre o que eu estou dizendo aqui. Na Eletronorte, as pessoas que estão trabalhando lá, o que nós estamos vendo hoje é uma situação de desespero, porque não tem gente para trabalhar, não tem gente para poder fazer a manutenção. E o sistema elétrico, ele funciona com muito pouca gente. Se você tirar todos os trabalhadores, ele continua funcionando. As turbinas continuam girando, as linhas de transmissão continuam transmitindo, os transformadores continuam fazendo o seu trabalho. O problema é de confiabilidade. O problema não se dá em curto prazo, o problema se dá em médio e longo prazo. Porque a partir do momento que os trabalhadores não fazem a manutenção devida, a confiabilidade dos equipamentos diminui. E mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter casos como aconteceu no Amapá, onde a empresa não tinha problema, a empresa não tinha retrospecto de falhas. O que houve era falta de manutenção, falta de equipe, e quando houve uma falha catastrófica, não havia quem socorresse. Então isso é que nós temos que olhar. O presidente da Eletrobras colocou, inclusive, no seu na divulgação do balanço, onde ele teve que justificar um balanço, no mínimo, medíocre da Eletrobras após a privatização, ele apontou para os investidores como grande esperança a demissão dos trabalhadores. Olha, o resultado não foi bom, mas nós vamos demitir mais 1.500 trabalhadores e isso vai melhorar, porque diminui o custo, e aí eu posso aumentar o lucro e distribuir mais dividendos. Só que a distribuição de dividendos e os resultados dos administradores que aumentaram absurdamente seus salários, eles se dão em curto prazo. Mas o problema de confiabilidade se dá em médio e longo prazo. Então, se nós não resolvermos esse problema hoje, se nós não colocarmos trabalhadores qualificados na Eletrobras, se nós não impedirmos essas demissões, se nós não revertermos a privatização, os brasileiros vão pagar caro por essa ganância da Eletrobras privada em resultados de curto prazo. Porque no longo prazo, o prejuízo não é só de 80 milhões, o prejuízo é de vidas que foram perdidas no estado do Amapá quando faltou energia. Bom, tá desenhado, né? Esse é o Ícaro Chaves, isso foi um depoimento na Comissão de Trabalho da Câmara em maio, portanto, maio, ontem, isso é o clássico, foi avisado. De novo, não é normal a demora na resposta sobre o motivo de um apagão no Brasil.
Eu não lembro de ter demorado tanto tempo assim. Está desenhado pelo Ícaro Chaves. O sistema funciona até a hora que para de funcionar. E a hora que parar de funcionar, a coisa pode ser feia. Pode demorar a voltar. Como aconteceu, aliás, em 2020, se não me engano, né? Foi no Acre que teve um apagão que durou 20 dias, que a luz ia e voltava. Pois é, isso pode se espalhar pelo Brasil em algum momento, quando você manda um monte de gente embora, entope as pessoas que ficaram lá de trabalho, e como ele falou, o sistema, se não tiver ninguém ali olhando, ele funciona sozinho, até a hora que ele para de funcionar. Então foi avisado, tá aí o depoimento, veremos o que acontece. O governo ainda tem uma luta enorme em relação à Eletrobras, a gente já falou sobre esse caso aqui. Aparentemente a justiça vai se encaminhar pela tese do que, inclusive eu já falei aqui no programa, o senhor Paulo Guedes, na privatização da Eletrobras, fez um contrato ilegal. Por que contrato ilegal? Porque o contrato prevê que o governo federal, nós, sociedade civil, que temos 40% das ações da empresa, não temos voz no conselho. O senhor Jorge Paulo Lemann e os seus sócios, que tem lá menos de 1% da empresa, eu não lembro exatamente quanto tem o 3G Capital aqui, da Eletrobras, privatizada, tinha conseguido colocar o presidente da empresa e mais 3 pessoas no conselho. E tem uma cláusula que foi feita no momento da privatização, que barra o governo federal, nós, sociedade civil, de podermos termos voz dentro da Eletrobras, sendo que somos os maiores acionistas. Esse contrato tem a maior cara de ser ilegal e aparentemente a justiça está caminhando para esse caminho, está indo para esse caminho. E aí talvez a sociedade civil consiga retomar algum controle sobre a Eletrobras, eventualmente evitar esse monte de demissão. Essas demissões sumárias, gente, elas acontecem para mostrar resultado de balanço e para, no fim das contas, aumentar salário e bônus de executivo. Nós vimos acontecer com as americanas. Isso não é exceção. Olho nisso. Elisiane Gama, que é a relatora da CPI do golpe, que aliás hoje volta, né? Já lembrei, vai ser transmitida pelos canais do ICL, fiquem de olho. Bolsonaro era o comandante da ação golpista e deve ser indiciado. A senadora Elisiane Gama, relatora da CPI do 8 de janeiro, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser indiciado no relatório final que ela vai produzir na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. A declaração foi feita em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. Elisiane Gama detalhou que o ex-presidente deve ser indiciado porque era o comandante máximo de todo esse processo. Era ele o presidente da República. Ele tinha um poder muito grande. Há todo um conjunto de militares no entorno dele que tinham e estavam sob o guarda-chuva dele. Ele era o comandante máximo de todo esse processo. Lembrando que relatório de CPI, no final das contas, se não for abraçado pelo Ministério Público, que afinal de contas é o titular da ação penal no Brasil, vai para lugar nenhum, né? Então pode fazer o relatório mais brilhante do mundo, como foi um relatório muito forte, o relatório do Renan Calheiros na CPI da Covid, o Aras botou debaixo do braço, ficou com aquilo debaixo do braço 2 meses, depois jogou no lixo e falou que não valia nada, né? O Aras, esse, que agora vai tentar ser procurador da República de novo. Para Elisiane Gama é preciso entender a autoria intelectual dos atos golpistas em Brasília. No caso de Bolsonaro, para além da questão do financiamento, a gente precisa também entender a autoria intelectual. Ele era o maior formador de opinião do Brasil. A gente precisa responder a pergunta: quem planejou, quem instigou o 8 de janeiro? O indiciamento é muito possível exatamente por isso. Apesar de considerar indiciamento, a senadora não confirmou que Bolsonaro será ouvido na CPI ao longo das próximas semanas, porque isso, claro, depende de acordo e votação. A relatora também afirmou em seu relatório que vai apontar, e aqui temos um problema, vai apontar as Forças Armadas como instituição responsável por impedir a tentativa de golpe de Estado. Acho que as Forças Armadas no Brasil, hoje, o alto comando, a instituição Forças Armadas impediu um golpe no país. A instituição como um todo não se curvou, não aceitou. Na verdade, essa provocação
e tanto que nós não tivemos um golpe no Brasil. Senadora, com todo o respeito que eu tenho à senhora, essa sua frase é um absurdo, senadora. É um absurdo. Tem 200 mil provas de envolvimento de militares, a gente não pode tratar isso como envolvimento de militares de modo isolado. Não pode. O tal do alto comando, até o ano passado, teve general, almirante, os comandantes das forças, né? Nós mostramos os vídeos aqui, inclusive. Os comandantes das forças. Se eu não me engano, o comandante da Marinha, fazendo em dezembro discurso em formação de militares, publicando inclusive no próprio canal dele, discurso de tom claramente golpista. A gente teve um chefe, um comandante do exército, que era o comandante do exército da época do Bolsonaro, foi o do exército que não passou o bastão para o sucessor, né? Não lembro se foi do exército ou da aeronáutica, que simplesmente não passou o bastão para o sucessor. Falou, não vou, não me rendo, não vou responder a este presidente eleito. Elisiane, com todo respeito, assista, pede para sua assessoria que a gente manda para você os links de 4 Desperta desse ano. Você vai ver como é impossível sustentar a tese de que foram as Forças Armadas que impediram um golpe no Brasil. As Forças Armadas foram pressionadas pelo Congresso dos Estados Unidos, que no ano passado falou claramente, se vocês interferirem nas eleições, acabou a cooperação militar. Vocês acham, senadora, sinceramente, você acha que o Congresso dos Estados Unidos se manifestou desse modo porque tinha informações exatamente sobre o quê? Saiu da cabeça de alguém lá no Congresso? Não, vamos fazer uma manifestação aqui aleatória sobre talvez o Exército, a Marinha e a Aeronáutica no Brasil estarem tentando influenciar negativamente nas eleições. Eles fizeram a manifestação porque tinham as informações que todos nós tínhamos, que eles estavam tentando esticar essa corda até estourar. O tal do alto comando, que é uma entidade sem rosto e sem nome, né? Porque ninguém coloca a cara como porta-voz do alto comando. Ninguém, vocês podem ver. O alto comando é uma eminência parda, ninguém sabe quem é o alto comando. Claro que nós sabemos quem são os generais que estão sentados lá, mas ninguém se assume, né? Ninguém assume as frases que são faladas em off pela imprensa, que são passadas para lá e para cá. Tentou sim esperar para ver o que ia acontecer. Tentou sim. Para ver se a coisa fosse para o lado de cá, a gente escorrega para o lado de cá. Como chegou no final das contas e o negócio não deu certo, essa gente deu 2 passos para trás. Não me venham falar, quem segurou a bucha, o Elisiane, de novo, eu respeito muito o trabalho que a senhora faz no Congresso. Mas, pelo bem dos fatos e por justiça histórica, a quem segurou a onda nessa história toda. Boa parte da sociedade civil, movimentos sociais, as pessoas que foram para a rua, jornalistas, muitos políticos também ajudaram a segurar essa onda, parte importante do judiciário, Alexandre de Moraes, sob críticas, mas fez o que tinha que ter sido feito, desde o ano retrasado, no mínimo. Então, pera lá, senadora, pera lá. A gente vai terminar toda essa história, depois de tudo que a gente passou, depois de tudo que muita gente sofreu, ameaças sérias à integridade física e psicológica de várias pessoas, assassinatos que tivemos no ano passado durante a eleição, gente que teve que deixar o país por medo. A gente vai terminar essa história falando que quem segurou a democracia na unha foi o alto comando? Ah, não. Me desculpa. Aqui nesse programa, não. Isso não vai acontecer. Essa frase aqui, essa conclusão aqui, me desculpa, é uma conclusão muito infeliz. Mas muito infeliz. Nós tivemos o Exército na prática, no ano passado,
fazendo relatório para dizer se as eleições eram válidas ou não. Depois publicaram, ô Elisiane Gama, tem que assistir o Desperta ICL, não tem jeito. Ó, quem tá aí que assiste o Desperta, não precisaria que eu tivesse aqui falando esse monte de coisa aqui não, né? A gente já sabe. Na semana passada eu mostrei aqui nesta tela, neste mesmo lugar aqui, uma nota oficial, publicada no site do Ministério da Defesa, sob os auspícios do alto comando, dizendo o seguinte: Forças Armadas não podem garantir que não há possibilidade de fraude no sistema eleitoral brasileiro. Jogando lenha no fogo. Se a coisa tivesse dado certo, entre aspas, para o que seria o considerado certo para essa turma da extrema-direita, que seria o Lula não assumir e o Bolsonaro continuar no poder, esse tal de alto comando salvador da pátria ia continuar no governo, o Elisiane. Espera lá, só um pouquinho. Não dá, isso aqui não pode passar, não. A senhora faça o que a sua consciência mandar. Se quiser colocar isso aqui no relatório, boa sorte, o relatório é seu. Quem vai sentar sozinha no seu próprio computador para bater o relatório final da CPI é a senhora. Mas não, isso aqui não passa, não. Isso aqui é e aqui eu vou falar o bom português. Não estou dizendo que é a intenção da Elisiane Gama. A Elisiane Gama é uma senadora muito séria. Isso aqui, como conclusão do período histórico que nós passamos, é uma falsificação histórica. Isso aqui não é verdade. As Forças Armadas, o alto comando, impediu um golpe no país. Isso aqui não é verdade, muito antes pelo contrário. Convenientemente, na medida em que puderam, incentivaram as pessoas, inclusive, gente, tinha a esposa de general no acampamento golpista na frente do QG do Exército. O Braga Neto, aí vão me dizer, o Braga Neto não é do alto comando. Tá, pera lá então, assim é. Então quem é do alto comando levanta a mão, vamos dar voz e rosto ao alto comando. Quem é do alto comando levanta a mão, se mostre na imprensa, dê declarações dizendo: eu sou o general fulano, eu sou do alto comando e eu no ano passado fiz isso para segurar a democracia brasileira em pé. Então vocês comecem a aparecer. Pera lá, não. Isso aqui não. Isso aqui é inadmissível. Isso aqui, como conclusão do período que nós passamos, é uma falsificação histórica. Se vai estar no relatório da Elisiane Gama, aí é uma questão dela. Tá bom? Tá fazendo um bom trabalho na CPI. Não é um excelente trabalho, muitas vezes criticada, né? Porque as inquirições às vezes não são muito objetivas, desvia um pouco, perde um pouco a linha, né? Não foi uma condução irretocável, mas isso também é do jogo. Não é fácil cumprir o papel que ela cumpre ali, ainda mais sendo mulher, a gente vê como são as coisas ali, quando ela começa a falar, um monte de homem fica falando atrás e enchendo o saco. Quem está acompanhando a CPI sabe como funcionam as coisas. Então eu não vou gastar tempo aqui, né, para falar do trabalho da Elisiane Gama. Agora, não. Isso não dá. Vamos lá, vamos seguir aqui. Vacef é alvo de busca e tem celular apreendido durante o jantar, né? A operação da Polícia Federal aconteceu um dia após o advogado Frederico Vacef confirmar que comprou nos Estados Unidos o Rolex que foi dado de presente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A polícia localizou na noite de ontem o Frederico Vacef em um restaurante na zona sul de São Paulo e apreendeu o telefone do advogado. O carro de Vacef também foi revistado pelos agentes. A informação foi dada ontem pela TV Globo. Na sexta-feira, Vacef não foi localizado quando uma operação da PF cumpriu mandados de busca e apreensão. O Vacef é o cara que falou que inicialmente nunca tinha visto o relógio, não sabia o que era relógio. Depois falou que não tinha vendido relógio nenhum do Bolsonaro, ninguém perguntou isso para ele, né? Porque o caso era saber se ele tinha recomprado o relógio. Aí depois apareceu dizendo que sim, tinha recomprado o relógio, mas recomprou porque ele quis. Ele pegou, foi lá, estava já nos Estados Unidos. Foi lá, comprou o relógio e queria devolver para o Brasil. O Brasil tem que pagar ele de volta, ainda ele falou, Pedrinho Falcão. Né? Então você que botou dinheiro fora na Bet ontem,
em vez de ter guardado essa grana para pagar pro Vacef. Tinha que ter pagado pra ele. Tinha, entendeu? Agora o Brasil tem uma dívida com o Frederico Vacef porque você botou dinheiro no Grêmio. Entendeu, Pedro Falcão? Eu acho que é uma conclusão precipitada, Leandro Lemoy. Mas a gente tem que fazer a ligação entre as coisas. Vamos ficar em débito agora com o Vacef, por quê? Porque Pedro Falcão, em vez de ir lá pagar o Vacef, porque o Vacef fez uma como é que faz? Como é que fala? Uma boa ação. Não, uma boa ação. Uma boa ação para o Brasil, de recomprar o relógio, né? Eu até brinquei, o Vacef, se estiver caminhando pela Dinamarca, ele recompra o manto Tupinambá, né? Ele vai lá. Né? O Vacef, se estiver caminhando lá pelo Louvre, ele recompra a Gioconda, leva de volta para a Itália. É isso. O Vacef é essa pessoa, né? E aí a PF foi lá, prendeu o celular dele. Com certeza no celular do Vacef vai ter várias boas ações ali, né? Saberemos nos próximos dias. Bom, aqui repercutindo no resto da imprensa também, né? A PF deve pedir ao FBI diligência à joalheria onde o Rolex do Bolsonaro foi recomprado pelo Vacef. Mais notícias sobre o caso. Pressionado, Mauro Cid sinaliza possível culpabilização de Bolsonaro como nova estratégia em troca de advogado. O Mauro Cid trocou de advogado, assumiu o Dr. César Bittencourt, que é um advogado criminalista gaúcho bastante conhecido, né? E ontem deu algumas declarações dizendo que militar cumpre ordem, né? Foi esse o tom da declaração. Foi tipo assim, não, peraí, tem que ver, o Mauro Cid ele é vítima nessa história. Ele estava cumprindo ordens, temos que entender quem deu a ordem para ele fazer essas coisas todas. Então, assim, não sabemos exatamente onde essa história vai dar. É muito precipitado falar que vai ter delação do Cid, que ele vai entregar não sei o quê. Normalmente, é muito comum em casos como esse, a pessoa escolher o advogado e o advogado dá algumas declarações para que a galera fique ligada. E depois as coisas podem se acomodar. Não, obviamente, não estou dizendo que é o César Bittencourt que está fazendo isso. Ele foi contratado para fazer uma defesa técnica e está dando a linha da sua defesa. Mas a estratégia, muitas vezes, do investigado, nesses casos, parte também pela escolha do advogado. Tem advogado que é famoso por fazer delação, tem advogado que é famoso por nunca fazer delação. Então você tem um advogado lá, chega no momento que você fala, eu quero fazer uma delação. Muitas vezes aquele advogado fala, eu não faço delação. Por uma questão de ideologia também, porque eu sou advogado e eu quero fazer a sua defesa. Se você tem coisas para confessar, você confessa durante o processo, a gente busca baixar a sua pena, mas eu não trabalho com delação. Né? Tem advogado que filosoficamente não trabalha com delação. Então a escolha do defensor, ela diz muito também sobre como vão as relações entre o grupo, né? O eventual grupo criminoso. E ontem deu uma estremecida na base. As declarações do César Bittencourt foram fortes, né? Defesa de Mauro Cid quer emplacar a tese da obediência hierárquica. Trata-se do Código 22 do artigo 22 do Código Penal. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Ou seja, a tese seria, o Cid era um militar que trabalhava para a presidência da República e só cumpria ordem. Essa é a tese. É um problema para o Cid porque não necessariamente dá para usar esse negócio sempre, né? Por exemplo, o Cid movimentou 2,3 milhões em 3 anos nas contas dele em nome do Bolsonaro, por exemplo. Não movimentou só isso, o Cid, tá? Movimentou muito mais dinheiro do que isso. O quê? Tira ali da aqui. Foi. A CPI já saiu na imprensa, inclusive saiu ontem no Cafezinho, né? Em outros lugares também, o cafezinho.com, site que tá dando muitas matérias sobre isso. O Cid movimentou muito mais do que isso aqui, tá? Na conta dele. Mais ou menos, num período aí, 6, 7 milhões de reais. Então o Cid, quando movimenta tudo isso e passa dinheiro para um monte de gente, não pode alegar, como diz a lei, né? Porque a lei diz aqui, ó. O cara só pode alegar que estava cumprindo ordem se a ordem não é manifestamente ilegal.
Ou seja, se não parece que claramente você está cumprindo uma ordem ilegal. Se você, como subordinado, recebe uma ordem que você olha e fala, não, peraí, isso aqui é ilegal. Vai o seu superior e fala, Cid, pegue o seu carro e atropele uma pessoa na esquina. Você vai falar, não, não farei isso. É uma ordem. Não, mas isso é ilegal. Né? Um exemplo besta, mas é pra gente sacar. Então, obviamente, lavagem de dinheiro, evasão de divisa, enriquecimento ilícito, você movimentar 3, 4, 5, 6, 7 milhões na sua conta bancária sem poder comprovar a origem do dinheiro, não sei se o Cid vai conseguir alegar isso na frente de um juiz, que ele não sabia que aquilo era crime. Difícil, né? Segurar essa onda. Agora, ele pode jogar pra cima as ordens. Pode falar, não, tudo bem, eu fiz, pode ser culpabilizado sobre isso. Agora, quem mandou foi o cara. Quem mandou foi o cara de cima. É o que sinaliza a defesa. Veremos se a coisa vai para esse lado, né? E aí uma notícia um pouco... pra gente lembrar que o Brasil também, às vezes, é um país triste, né? Depois de tudo o que a gente viu na última semana, tudo, gente, tem e-mail dos caras negociando joia, negociando Rolex. Tem imagem do cara em autorretrato, mandando foto de obra de arte. Tem vídeo das joias em um leilão. O relógio foi parar numa loja de joias nos Estados Unidos, foi vendido. O relógio foi recomprado. O cara que recomprou admitiu a recompra. O recibo está no nome dele. Tem e-mail mostrando que os caras iam entregar dinheiro em cash pro Bolsonaro. Tá? Os caras falam em cash, para não passar pelo sistema bancário. Tem o Bolsonaro abrindo conta no dia 21 de dezembro nos Estados Unidos e fazendo pedido para o banco para enviar remessa de dinheiro no dia 22. Tem inquérito da Polícia Federal que já mostrou que o Bolsonaro levou várias joias no avião presidencial para os Estados Unidos. Os caras, depois pressionados, devolveram as joias. Tem e-mail da ajudância de ordens falando expressamente para guardar pedras preciosas em um cofre e não registrar as pedras no acervo e entregar na mão do Mauro Cid. Depois de tudo isso, bolsonaristas em grupos tratam o caso das joias como perseguição ao Bolsonaro. Eu não sei mais o que fazer. Sinceramente, é uma questão de delírio coletivo. Em grupos de Telegram, traz aqui hoje a Folha de São Paulo, a repórter Renata Galfi, da extrema-direita, a investigação da Polícia Federal sobre o caso das joias e presentes recebidos por Jair Bolsonaro durante seu mandato está sendo tratada como perseguição política contra o Bolsonaro. Uma das mensagens que apareceu mais vezes nos grupos analisados chama a investigação de construção de narrativas. E diz que a PF do Lula e do Dino prepara uma prisão do Bolsonaro e envolve até o FBI no que eles chamam de uma farsa. Outras mensagens mais virais criticam a PF. O que se tornou a Polícia Federal? Olha o tipo de operação que estão se prestando a fazer. Qual o sentido de vender e depois recomprar o mesmo relógio? O sentido era devolver o relógio, gente. Assim, sério, o que falta explicar para uma pessoa entender o que está acontecendo? Eu entendo que tem um orgulho ferido, a pessoa vai até o fim, ela apostou naquele negócio mesmo, e vai reclamar do pênalti que o juiz deu que não era para dar, porque, né, Pedrinho? Botou o dinheiro fora, daí vai falar, botei, mas ia ganhar, mas é que tem o pênalti, entendeu? Então vai reclamar, no fim das contas, que quem roubou o jogo foi o juiz, mas assim, gente, não sei mais o que fazer, cara. A análise é do Laboratório de Humanidades Digitais da Universidade Federal da Bahia, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, que analisam em massa, né? Esses grupos de Telegram tem um modo de você automatizar, para quem não entende, para não falar aqui que os caras entraram lá em 2 grupos de Telegram e pegaram 3 mensagens. Não, isso aqui você analisa em massa, né? Você pega vários grupos com milhares de pessoas, você consegue automatizar isso e vai analisar, fazer uma análise das mensagens.
Os pesquisadores identificaram 303 mensagens com os termos joias, joias sauditas, colar, brincos, anel, relógio em um conjunto de 41 canais e 50 supergrupos, cada grupo com mais de 200 usuários entre 10 e 15 de agosto. Então assim, cara, é seita, né? Seita. É isso, Pedrinho Falcão. É aceita, como diz, né? Já viu o meme da aceita? Aceita Pix, aceita joia, aceita dólar, aceita relógio, aceita tudo, né? Então é seita mesmo. Quem estuda isso, o professor João César Rocha, né? Fala que é comportamento de seita mesmo. Seita, sabe quando você entra numa seita? Alguém enche a sua cabeça, você entra e fala, não, agora é isso aqui. A pessoa vira aqui, só fala naquilo, não tem outro assunto, fica estragando conversa de todo mundo porque só quer falar naquela porcaria. É isso. Virou isso. Se alguém critica, a pessoa fala que você é invejoso, que tá falando mal porque não sei o quê, porque é isso. Virou isso. Né? A pessoa que começa a vender aquelas badulaque de pirâmide financeira e você chega e fala, olha, camarada, isso aí, veja bem... Não, mas você que não sabe, você é invejoso, isso aqui não é bem assim, você que não quer que eu prospere, vocês ficam falando mal porque isso, porque aquilo, é isso que virou isso, cara. Não tem mais como, eu acho que não tem mais como convencer essa galera, gente. A parcela da população é assim, perdida na bolha do Zap. Perdida na bolha do Zap. Gente, hoje teremos depoimento do Walter Delgatti na CPI do golpe. Lembrando que a CPI começa às 9 da manhã, mas às 9 começa o lero-lero, né? Essa CPI tem tido muito lero-lero. Debates inúteis, aquela coisa toda. Então, minha sugestão, terminando o Desperta aqui, vocês não se movam, porque a gente está fazendo a manhã toda do ICL, com todos os programas do ICL. Agora tem 4 programas do ICL de manhã, para quem não sabe. 4. Então tem o Desperta e tem mais 3 na sequência. Fiquem aqui nesse mesmo link que a gente tá, não se movam, não mexam no mouse, não clica no xizinho para fechar a aba. Como eu tenho falado aqui, respira, só respira, porque a Jandira Fegali não tá na sua casa para segurar na sua mão se você desmaiar igual o Flávio Bolsonaro no debate, tá? Respira, que o N1, o ICL Notícias Primeira Edição, vai acompanhar a CPI e vai trazendo os momentos mais importantes. Muito possivelmente o Walter Delgatti comece a falar mais tarde. Tá? O Delgatti, em um depoimento da PF, que ele deu ontem, ele disse que recebeu R$40 mil da Carla Zambelli para invadir sistemas do judiciário. Então, a expectativa de hoje é que ele fale. O Delgatti é um cara que, geralmente, quando ele é provocado, em entrevistas e nesses casos, ele fala. Costuma falar. Eu vou falar o que eu tenho falado sobre esse caso aqui. Haver as provas que apresenta. Não se pode confiar na palavra, não do Delgatti, na palavra de ninguém que chega e acusa alguém de alguma coisa. Porque aí é fácil demais, né? Então, o Delgatti precisa apresentar provas do que ele fala. Várias já apareceram. Tem depósito de assessor da Zambelli para conta do Delgatti, por exemplo. Isso já apareceu. Né? Encontro do Delgatti com a Zambelli. Encontro do Delgatti com o Bolsonaro. E ontem, o ministro da Defesa confirmou que o Delgatti esteve no prédio do Ministério da Defesa durante o governo Bolsonaro, que era uma coisa que o Delgatti estava falando e por enquanto a gente não tinha visto prova. Não, eu fui lá, me encontrei com o Bolsonaro e fui no prédio da Defesa. E me encontrei com os generais. Então, Elisiane Gama, alto comando, salvou Brasil. Pera lá. Para. Por favor. A senhora é muito inteligente, muito competente. Vamos dar uma organizada no pensamento aí, tá? Presta atenção no que o Delgatti vai falar hoje. Quem que é o alto comando que salvou o Brasil que estava recebendo o Delgatti no Ministério da Defesa? Ah, mas o ministro da Defesa não é alto comando. Né? Aí a gente vai separar um clubinho assim, né? Ah, esses aqui que são do alto... Esses aqui não fizeram nada publicamente
Então, assim, qual a prova que eles seguraram a democracia brasileira na unha também? Zero, nenhuma, né? Pera lá. Essa gente tá tudo junto e misturado, né? 6.500 militares no governo Bolsonaro pra gente nunca esquecer. Então, temos aqui vários indícios. A expectativa é que o Delgatti fale, mas o Fachin autorizou o Delgatti a ficar em silêncio. Notícia publicada lá no UOL, né? O ministro do STF autorizou Walter Delgatti a ficar em silêncio em depoimento. Só uma coisa antes, muita gente fala assim, o Delgatti é hacker, não é hacker e tal. Eu não entro nesse debate aqui, tá, gente? Assim, vamos facilitar a comunicação pública. As pessoas conhecem o Walter Delgatti como hacker da Vaza Jato, ponto, né? Não vamos ficar todo o programa aqui explicando se é hacker, se não é hacker, não importa. É a coisa que deixou ele famoso, tá bom? A gente pode debater tecnicamente se ele é um hacker ou não, né? Tem gente que acha que não é, tem gente que acha que é, tudo bem. Aí é um outro debate à parte, tá? Mas é chamado popularmente de hacker. Não vamos dificultar a vida da pessoa que está assistindo o programa, né? Então o Fachin concedeu um salvo-conduto ao Delgatti, atendeu um pedido de habeas corpus da defesa dele próprio, Delgatti. Então o Delgatti está indo para a CPI, deve prestar o depoimento hoje, talvez não preste, não sabemos, na semana passada era para ser também, acabou que não foi, hoje aparentemente deve acontecer. Ele está em Brasília, chegou em Brasília ontem, deu depoimento da PF, confirmou as acusações em relação ao Zambelli, confirmou que ajudou militares do Ministério da Defesa na tal da... Temos que encerrar a nossa rede, né? Na operação lá para tentar melar as eleições. Pode falar hoje na CPI, mas está autorizado por um habeas corpus do Fachin, que foi pedido pela própria defesa do Delgatti, a não falar. Então eu imagino que será hoje um depoimento que o advogado dele vai ficar do lado lá e vai falar, isso você responde, isso você não responde, isso você fala, isso você não fala. Então, olhos virados para o depoimento de Walter Delgatti hoje na CPI. Quem nos acompanha pela TVT, pela TV Quirimurê e pela Rádio Brasil Atual, muito obrigado. Estamos desmanchando a nossa grande rede Desperta. Voltaremos amanhã com a rede, tá bom, gente? Obrigado e até mais. E para quem ficou até o final, gente, temos ainda 3 minutos. Vamos dar um recado final aí, ô Pedrinho, do curso do Edu, né? Já que o curso é hoje, para quem não pegou no começo do programa. Então, ó, o ICL Notícias Primeira Edição está começando agora. O programa vai rolar nesse mesmo link. E hoje, às 8 horas da noite, exclusivo, ao vivo e de graça, o Eduardo Moreira vai dar um curso, são as 5 lições básicas para você aprender a gerenciar a sua grana e fazer investimentos. Pega toda a prateleira de produtos que está no banco, na empresa, no seu assessor de investimentos, que você olha lá e fala, meu Deus, o que eu faço? É CDB, é LCA, é LCI, é letra do tesouro, é juro pré-fixado, é pós-fixado, é mercado futuro, é isso, é aquilo, pum, dinamita todo esse negócio. O Edu organiza isso numa aula muito, muito, muito objetiva hoje, uma aula de 1 hora que vai rolar às 8 horas da noite. Portanto, garanta a sua vaga, o link é edu1.com.br/desperta. Edu, numeralzinho 1, edu1.com.br/desperta. Isso serve para você garantir a sua vaga. De novo, é de graça, ao vivo e exclusivo. Só o ICL faz isso para você, né? Estamos terminando o programa, né, Pedrinho? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Semana incrível, aliás, de audiência, né? O Desperta ICL vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, ao vivo. Estaremos de volta amanhã, porque amanhã será sexta-feira. Graças a Deus. E viva o Grêmio, né, Pedro Falcão? Viva o Grêmio. Parabéns, ó, flamenguistas e são paulinos que estão na final da Copa do Brasil. Parabéns. Final sempre é legal. Eu assisto, eu gosto, amo futebol. Vou assistir a final. Aliás, eu vejo o jogo em todos os lugares que eu posso quando eu viajo, né? Pelo prazer de ver o bom futebol. É muito legal ver o Flamengo jogar. Um timaço. Tá meio desorganizado. Tá uma bagunça, né? O Flamengo, né? Tá meio bagunçado. Para ficar tomando calor do Grêmio, do jeito que tá tomando, é porque o time não tá bem organizado. Vamos combinar aqui. Mas é o Grêmio, né, Pedro Falcão? Tchau, gente.